paz do Senhor, povo de Deus, é com grande alegria que estamos aqui novamente. Quero compartilhar com você hoje uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Estamos aqui em Araquari, Santa Catarina, nesse momento. Queremos desejar a vocês, todos vocês, irmãos Atalaia do Reino, todos aqueles que nos acompanham, um feliz, um abençoado 2024, que seja um ano de novas chances, de novas oportunidades, e que em tudo o Senhor venha nos surpreender com as suas bênçãos. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém? Essa palavra, ela está em Isaías 9, 6 e 7, onde diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e ele estenderá o seu domínio. Ele reinará com seu cetro de justiça e de poder. Aleluia. Amém, queridos? Agora nós vimos, essa é uma verdade, é a palavra de Deus, é a verdade para as nossas vidas. Mas então, por que nós lemos em seguida, aqui, em Lucas 4, 6, 8, que eu quero ler para você, se você quiser acompanhar, nós vemos essa palavra aqui. Que sentido tem? Como que podemos explicar diante da grandeza da palavra que nós lemos em Isaías 9? Não é verdade? Lucas 4, 6 a 8 diz assim: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Aleluia. Agora, com que autoridade o diabo, o próprio Satanás, falou para Jesus: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois isso tudo me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. Mas com que autoridade ele estava falando isso? Nós sabemos que Jesus, em todos os momentos aqui, se você for ler em Lucas 4, Marcos 4, né, Mateus 4, você vai ver a tentação aqui de Jesus logo após ele ter sido batizado, né? Após ele descer as águas, né? E receber o Espírito Santo de Deus, ele ser batizado por João. Então ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto, né? Como todos nós, né, quando aceitamos Jesus, né, nós descemos as águas do batismo, e muitas vezes, queridos, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: pastora, depois que eu me batizei, no mês que eu decidi me batizar, mas as lutas aumentaram, tudo ficou tão difícil. Queridos, são provações, mas como Jesus nós podemos vencer, porque Ele já venceu para nós, glórias a Deus. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. Jesus já venceu por nós, amém, queridos? Agora, como que acontece esse contraste do governo, da autoridade de Jesus, Filho de Deus, Jesus, o Rei, o Senhor, e o diabo falando isso, que todo esse poder e toda essa riqueza era dele, ele dava para quem ele quisesse? Então, queridos, vamos voltar um pouquinho aqui na palavra, lá no Jardim do Éden. Jardim na terra, Éden quer dizer terra, no jardim na terra, Deus havia criado, né? Criado o homem, colocado o homem lá para guardar, né? Para cuidar desse lugar. Nós vemos que a mulher, ela viu que a árvore era boa, atraente alimento, boa para alimento, atraente aos olhos, desejável para dar entendimento e sabedoria.
Ela tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Gênesis 3, verso 6 em diante. Queridos, no verso 8, nós vemos que quando o homem e a mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Todas as tardes Deus vinha para estar com o homem no jardim. Deus descia, Deus vinha para estar com o homem. Só que nesse dia, quando a mulher Eva tomou desse fruto, comeu e deu ao marido que estava com ela e ele comeu, quando eles ouviram o som dos passos do Senhor, o som do Senhor Deus caminhando pelo jardim, ao sopro do vento do dia, à tardinha, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9, o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E Adão respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus estava fazendo essa pergunta justamente para Adão saber a distância que ele estava agora de Deus. Queridos, Deus é um Deus de provisão. Ele proveu para você no ano de 2023, nos outros anos. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus. Cada atributo do nosso Deus nós devemos louvar por cada um dos seus atributos. E um deles é Deus provedor. Deus havia provido milhares, centenas de milhares de árvores frutíferas naquele jardim. E Deus falou: podeis comer de todas, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no meio do jardim. Não coma, porque certamente do dia que comerdes dela, morrereis. E eles, dando ouvidos à voz da serpente, duvidando do caráter de Deus, do que Deus havia falado, né? Deixaram de ouvir, obedecer e deram ouvidos à serpente e comeram do fruto. Então nós vemos aqui que Adão falou, quando Deus pergunta onde você está, ele responde: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, eles perderam a visão. O homem perdeu muitas das habilidades que Deus havia dado para o homem. E uma delas, a visão espiritual. Houve morte espiritual. O homem perdeu a visão espiritual. Ele ouviu, ele não enxergava mais, ele apenas ouviu. E me escondi, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Então Deus pergunta: você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse? E daí Adão disse: foi a mulher que me deste para estar, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Daí o Senhor foi e perguntou para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Queridos, você percebe que um cetro de autoridade foi sendo passado. O homem tinha essa autoridade, Deus havia entregue a ele a autoridade de cuidar, de guardar e cultivar o jardim na terra, o jardim do Éden. Então aqui você vê que foi passando autoridade. O homem jogou a culpa em cima da mulher, a mulher na serpente. Um cetro de autoridade foi passado para a serpente, para Satanás, sobre a terra. Queridos, o homem, ele estava do lado, ele poderia ter feito alguma coisa. Ele simplesmente tomou parte naquilo que Eva estava fazendo. Ele negligenciou a autoridade dada a ele. O cetro de autoridade
dado a ele por Deus. Em Provérbio diz que a mulher tola, a mulher insensata, queridos, com as próprias mãos destrói o seu lar. E isso é uma verdade. Em 1 Coríntios 15, 45, 47 está escrito: o primeiro homem, Adão, era um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. O espírito, não foi espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era o pó da terra, o segundo homem dos céus. Aleluia, Jesus nasceu, se despojou da sua glória, se fez homem, nasceu de mulher, se fez carne, tabernaculou entre nós para nos resgatar, para nos conectar novamente com Deus. Aleluia. Queridos, em Romanos 5, 12 a 18, nós vemos, falando que assim como o homem pecou, por o pecado de um homem, todo mundo pecou, assim também pelo ato de justiça de um só homem, também a salvação chegou a todos. Aleluia. Então, queridos, Adão representa a raça humana, representa o pai da raça humana. Mas Jesus, o segundo Adão, o último Adão, ele é espírito vivificante, pelo ato de obediência, pelo ato de justiça. Qual o ato de justiça? De ser obediente a Deus, de se entregar por amor a nós, se entregar um sacrifício na cruz, derramando o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar, para nos levar novamente a comunhão com o Pai. Aleluia, esse ato de justiça nos salvou. E então nós vemos lá em João, no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus dizendo: chegou a hora de ser julgado esse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então nós vemos que o diabo, sim, ele estava oferecendo os reinos desse mundo a Jesus. Por quê? Porque foi entregue a ele pelo pecado da desobediência do homem lá no Jardim do Éden. Então ele tinha autoridade, sim, mas Jesus diz aqui, será expulso o príncipe desse mundo, João 12, 31. E no verso 32 ele diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia. Então, queridos, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o inimigo, ele tinha essa autoridade sobre a terra, sim. Mas Jesus, com seu ato de justiça, nos resgatou. O governo está com ele, com o nosso Rei, Jesus Cristo. Amém, queridos? E ele está ali para interceder por nós. Ele é o nosso advogado. Você pode se achegar a ele. Ele nos convida a entrarmos com ousadia e confiança diante de Deus, na sala do trono, com ousadia e confiança, porque ele já rasgou o véu que nos separava, queridos. Antigamente, para entrarmos na presença do Senhor, era somente através de um sacerdote, de um sumo sacerdote, mas Jesus, através de Jesus, ele nos constituiu um reino, todos nós, de sacerdotes e reis. Aleluia. Sacerdotes e rei do Deus Altíssimo. Nós somos um povo eleito, sacerdócio real. Glória a Jesus. Amém, queridos? Então fique com essa palavra na sua vida e que você possa, que o Espírito Santo possa estar trazendo à tua memória essa palavra quando você se encontrar em dificuldade, que você tenha ousadia, confiança, coragem para adentrar aos santos dos santos e clamar a esse que está sentado à destra do Pai e que intercede por nós e que te ama. Amém?
Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Desejamos um 2024 repleto de bênçãos, de novidades do céu sobre a tua casa e a tua família. Abraços a todos, Atalaia do Reino, pastora Mara, pastor Ricardo, nosso abraço, beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe grandemente.